Olá, bem-vindos ao canal da Confiance Tech, na seção educacional com foco em finanças. E no vídeo de hoje, mais uma vez, vou bater um papo com o professor Luiz Guilherme Aboim, dessa vez sobre um tópico específico, que é capital de giro. Vamos conversar com ele logo depois da vinheta. E aí, Aboim, vamos falar sobre capital de giro? Claro, vamos sim. E por falar nisso, no nosso bate-papo sobre o seu livro, Valuation, inclusive eu vou deixar um card aqui para quem não assistiu ainda esse vídeo, está disponível também aqui no YouTube. Você comentou, em certo momento, que as empresas não podem simplesmente pensar em geração de valor para o acionista, porque vai além disso. E onde é que entra o assunto capital de giro nesse aspecto? Na realidade, né, quando eu fiz aquele comentário, né, porque uma empresa ela tem que atender alguns objetivos fundamentais. E o objetivo mais badalado realmente é a geração de valor. Só que existe um pré-requisito, na realidade, até mais de um, né? Mas um pré-requisito que a gente vai estar falando hoje é a preocupação com o equilíbrio financeiro. Então, uma empresa tem que se preocupar com a sua capacidade de pagamento, né? E para isso é fundamental que ela primeiro perceba qual é a sua necessidade de capital de giro, para depois verificar se ela tem ou não esse capital de giro suficiente. Tá? Então, tem aí alguns conceitos que vêm lá de finanças que são extremamente importantes. Um primeiro conceito, ele tem a ver com a questão de como a empresa deve financiar os seus investimentos. Então, existe uma regra básica de finanças que investimentos permanentes devem ser financiados com recursos de longo prazo. Todo mundo entende isso quando se trata de um investimento imobilizado, né, máquinas, equipamentos, numa fábrica, numa loja, investimentos em ativo biológico, como numa plantação, né, animais, enfim, investimento em outras empresas, participações acionárias, todos sabemos que esse tipo de investimento, com certeza, tem que ser financiado ou com recursos próprios ou também com capital de terceiros, desde que recursos de longo prazo. Agora, o que poucos, às vezes, não, poucos acabam percebendo, né, ou nem todos percebem, que também existe um investimento permanente no giro. Então, esse investimento permanente no giro, a gente vai chamar de necessidade de capital de giro. Então, lá dentro do ativo circulante, né, existem contas que são operacionais, contas que são renováveis. E essas contas, elas estão girando o tempo todo. Então, numa visão de uma empresa em funcionamento, determinadas contas como estoque, duplicatas a receber, são na prática permanentes, né? Porque, na realidade, a empresa precisa o tempo todo repor o seu estoque, precisa o tempo todo continuar dando prazo para os seus clientes. Então, eu vou aqui até olhar um slide onde a gente vai estar percebendo aqui do lado esquerdo do balanço, né, onde a gente tem aqui os investimentos permanentes. Como eu falei, os mais conhecidos são esses aqui de baixo, mas existe também um investimento permanente lá em cima, lá no circulante, que é o investimento permanente no giro, que a gente vai chamar de necessidade de capital de giro. Ou seja, uma empresa precisa ter recursos próprios e de terceiros de longo prazo, não apenas para financiar, né, imobilizado e intangível, mas também para financiar a NCG. Isso fica muito fácil da gente perceber, por exemplo, a questão do estoque. Né? Na visão contábil tradicional, o estoque está dentro do ativo circulante. E a contabilidade tem aquela definição clássica para ativo circulante, que são bens e direitos realizáveis no curto prazo. Mas isso não vale muito para uma empresa em funcionamento, que é o que nos interessa. Por quê? Quando um cliente vai, por exemplo, numa drogaria e compra um medicamento, na visão contábil tradicional, o estoque está sendo transformado em dinheiro. Está havendo uma realização, a visão contábil tradicional. Porém, a empresa não pode pegar aquele dinheiro proveniente da venda daquele medicamento,
correr no banco e pagar uma dívida. Porque se ela pegar o dinheiro que ela vendeu aquele medicamento, correr no banco e pagar uma dívida, ela não tem como repor o estoque. E se ela não repuser o estoque, a prateleira vai começar a ficar vazia. E uma prateleira vazia, ninguém entra, né? Então, o estoque, ele é a primeira preocupação da empresa, é repor aquele estoque, para a prateleira ficar cheia, para a empresa continuar trabalhando. A empresa tem que pagar a dívida? Claro que sim, mas ela só consegue pagar a dívida trabalhando. E para ela conseguir trabalhar, o estoque tem que ser renovado. Da mesma forma, a gente pode ver também uma segunda conta, duplicatas a receber. A conta de duplicatas ela é proveniente de uma venda a prazo. E o normal é a empresa vender a prazo. Quanto maior é o prazo que a empresa dá para o cliente, maior é a conta de duplicatas a receber. Então, se uma empresa dá um prazo de 30 dias, ela vai carregar na conta duplicatas o equivalente a um mês de faturamento. Se ela dá um prazo, como está aqui na tela, de 50 dias, ela vai, na realidade, carregar aqui na conta de duplicatas o equivalente a 50 dias de faturamento. Então, olhando esse esqueminha aqui embaixo, imagine que a empresa começou a trabalhar nesse primeiro ano e que ela dá um prazo de 50 dias para o cliente. No primeiro dia de existência dessa empresa, ela vai vender 40 mil, que é o valor da venda bruta anual dividido por 360, 14 milhões e 400 mil dividido por 360 dá 40 mil reais. Só que no primeiro dia ela não recebeu. Então ela tem duplicatas 40 mil. No segundo dia, novamente ela está vendendo e não está recebendo. Então ela já tem 80 mil. E assim sucessivamente. Como o prazo que ela dá são 50 dias, nos primeiros 50 dias de existência da empresa, ela está vendendo, mas não está recebendo. Consequentemente, a conta de duplicatas aumenta até bater 2 milhões de reais, né, no 50º dia. E a partir do dia seguinte, né, ela começa a receber, ela está vendendo 40 mil, está recebendo 40 mil, e a conta de duplicatas estabiliza. Então, quando eu olho aqui o último dia do primeiro ano, eu tenho aqui na conta de duplicatas a receber 2 milhões de reais, que é o que está aqui no balanço de 31 de dezembro. Então, esses 2 milhões, na prática, é uma conta que está no ativo circulante, mas é uma conta renovável, é uma conta que gira. E tudo que gira, tudo que é renovável, tem uma característica permanente. Então, na realidade, a empresa carrega investimentos permanentes dentro do circulante. Isso vale para a conta estoque, isso vale para a conta duplicatas a receber e outras. Por outro lado, a empresa também recebe algum financiamento operacional lá do lado direito. Então, tem contas também do lado direito, como fornecedores, e também são contas que giram, são contas renováveis. E tudo que é renovável tem uma característica permanente. Então, a questão toda é a seguinte: essa NCG, a necessidade de capital de giro, nada mais é do que a diferença entre essas contas cíclicas do lado esquerdo do balanço, aquelas contas operacionais, aquelas contas que giram, como duplicatas e estoque, menos as contas cíclicas do lado direito do balanço, como fornecedores e obrigações fiscais. Essa diferença, quando dá um valor positivo, que é o caso da maioria das empresas, significa uma NCG positiva. E essa NCG, quando positiva, significa que ela está do lado esquerdo do balanço, que eu tenho mais ativos do que passivos. E se está do lado esquerdo, corresponde a um investimento. Então, a NCG é um investimento, mas na prática também é um investimento permanente. Não é um permanente tradicional, como imobilizado, como intangível, como investimento em outras empresas. É um investimento permanente no giro. E esse investimento vai existir sempre quando a empresa paga primeiro e recebe depois. O prazo médio de estocagem ele vai determinar o tamanho do estoque da empresa. Quanto mais tempo ela demora para vender, maior o estoque. O prazo médio de recebimento de vendas, que é o tempo que ela demora para receber, vai determinar o tamanho da conta de duplicatas a receber. Por outro lado, o prazo de pagamento vai determinar o tamanho da conta fornecedores. Então, a conta estoque duplicatas está dentro do ativo cíclico. A conta fornecedores e outras, como salários a pagar, obrigações fiscais, está dentro do passivo. Se ela paga primeiro e recebe depois, essa diferença, essa NCG, ela é positiva. Consequentemente, a empresa precisa de recursos de longo prazo
também para financiar a NCG. Ou seja, ela não precisa apenas de recursos de longo prazo para financiar somente imobilizado, intangível, investimento em outras empresas. Ela também precisa desses recursos para financiar a NCG, para financiar estoque, para financiar duplicatas. Isso é extremamente importante. Então, o capital de giro, na realidade, tem que ser entendido como sendo a parcela dos recursos de longo prazo que a empresa destina para financiar o circulante. Então, grande parte dos recursos de longo prazo, que é o patrimônio líquido mais o passivo não circulante, grande parte desses recursos se destinam para o ativo não circulante, imobilizado, intangível, mas tem que sobrar uma parte para financiar o giro, para financiar a NCG. E aí é que mora o perigo. Muitas empresas não sabem qual é a sua necessidade de capital de giro e muitas vezes não têm um capital de giro suficiente para cobrir essa necessidade. Perfeito. Aquele diagrama que você mostrou deixa muito claro e é até intuitivo que as empresas, partindo de uma empresa do zero, né, ela vai ficar um tempo sem receber. Consequentemente, aí está clara até o termo, né, necessidade de capital de giro. Ela precisa financiar esse período aí e assim depois de forma cíclica, como você explicou. Mas você tocou num ponto agora que me leva para outro detalhe, que é o fluxo de caixa. Quer dizer, está evidente que o capital de giro tem uma conexão direta com o fluxo de caixa, e isso é fundamental na gestão de qualquer empresa. O que é que você pode dizer sobre isso? O que eu posso dizer é o seguinte: essa necessidade de capital de giro, ela é um investimento permanente. Se a necessidade de capital de giro da empresa estiver aumentando, né? E é normal até que aumente quando as vendas estão crescendo, Sim. né? Mas se ela estiver aumentando mais do que as vendas, e isso acontece em determinadas empresas, por exemplo, ela está produzindo mais do que ela está conseguindo vender. Se ela produz mais do que ela vende, o estoque começa a crescer, né? As vendas não estão crescendo, mas o estoque está crescendo. Então, esse aumento do estoque, ele vai ter que ser financiado, porque Ah, ele gera um buraco no caixa da empresa. uhum. Porque para ela conseguir produzir, ela está gastando dinheiro, ela está gastando com matéria-prima, está consumindo energia, está gastando com mão de obra. Então, se ela está produzindo mais do que ela consegue vender, o fluxo de caixa piora. Um outro exemplo, quando ela está aumentando a conta de duplicatas a receber mais do que as vendas. Pode ser que isso esteja acontecendo porque ela está dando mais prazo para os clientes. Por uma Então, se a circunstância empresa aqui da economia, né? Por uma circunstância de um momento mais é, recessivo, por uma estratégia. porque ela às vezes quer dar mais prazo para poder alavancar as vendas, Ah, ou porque os concorrentes estão dando mais prazo e ela precisa acompanhar isso. Agora, o prazo também pode estar aumentando, e aí seria muito mais complicado por conta de inadimplência. Não porque ela esteja dando prazo, ela está demorando mais para receber por conta da inadimplência. Então, o aumento da conta duplicatas a receber aumenta essa necessidade de capital de giro e, consequentemente, piora o fluxo de caixa. E aí ela tem que ter todo o cuidado do mundo para ver como financiar esse buraco no caixa, proveniente de um aumento da necessidade de capital de giro acima do aumento das vendas. Então, tem perfeito. essa conexão, sim. Claro. E aí uma coisa vai puxando a outra, né? Eu já vi, você com certeza também, muitos dos que nos assistem também vão concordar com isso, empresas com dificuldades muito sérias, até mesmo ao ponto de chegar a quebrar no último, em última instância, por conta de uma gestão inadequada de capital de giro. Isso é possível tranquilamente, não é? Sim, por exemplo, quando a gente olha aqui a estrutura do balanço de uma empresa, a gente percebe que dentro do circulante tem contas que são operacionais, como eu estava falando, que são chamadas contas cíclicas, que têm uma característica de renovação, e tudo que se renova é permanente. Então, no exemplo aqui, a empresa tem um ativo circulante de 250, só que desse total,
grande parte é cíclico, grande parte é operacional. Então, na prática, esses 230 correspondem ao investimento permanente. Parte desse investimento está sendo financiado principalmente pelos fornecedores. Só que o financiamento nessa empresa aqui do exemplo é um financiamento curto, é de apenas 30. Então, a necessidade de capital de giro é essa diferença entre 230 e 30. Ela tem uma necessidade de 200. Tá? Esse 200 é, na prática, um investimento permanente. Provavelmente, trata-se de uma empresa que demora muito para produzir, então o estoque dela é grande, demora também para vender, o que aumenta mais ainda o estoque, demora para receber, o que aumenta a conta de duplicatas a receber, ela paga num prazo curto esses fornecedores. Então, quando ela paga num prazo curto e demora para receber, né, significa que a necessidade é grande. Ora, se a necessidade é grande, a empresa tem que ter recursos de longo prazo, não apenas aqui para baixo, para o ativo não circulante, mas também aqui para cima. Essa diferença é o capital de giro. Então, o capital de giro dessa empresa aqui é 150. Normalmente, as pessoas calculam o capital de giro fazendo o ativo circulante menos o passivo circulante, mas a melhor forma de ver esse capital de giro é fazendo a conta por baixo. Se eu pegar 850, que são os recursos de longo prazo, menos 700, que é o ativo não circulante, eu chego no capital de giro de 150. Ou seja, a parcela desses recursos que ela destina para financiar a NCG. E aí, a questão de muita empresa quebrar. Se a empresa não tem ideia de qual é a sua necessidade de capital de giro, não tem ideia de quanto tempo ela vai demorar para vender, quanto tempo ela vai demorar para receber, quanto tempo ela vai demorar para pagar, se ela não fizer essa conta, ela pode, às vezes, imobilizar mais do que ela pode. E quanto mais ela imobiliza, pior fica o capital de giro. E aí ela fica com capital de giro, ou seja, com recursos de longo prazo insuficientes para cobrir a necessidade. É o caso dessa empresa aqui, o capital de giro é 150, mas ela tem uma necessidade de 200. E ela começa a se financiar essa diferença tomando empréstimos de curto prazo a juros elevados. E se ela demorar numa situação dessa, ela começa a se endividar, juros elevados, a dívida aumentando, e ela pode até mesmo chegar a quebrar. É isso. Sim. Não, e aí volta lá na minha primeira pergunta, porque eu mencionava uma parte do outro vídeo, do livro, né, que você falava sobre geração de valor. Tá num caso, esse caso aí, me parece ser um caso justamente por uma gestão inadequada de capital de giro, ela começaria a destruir valor, até mesmo ao ponto de chegar à falência, alguma coisa, uma situação mais extrema. E é plenamente possível, e eu já vi isso acontecer. Agora, eu quero fazer mais uma pergunta. São vários modelos, né, dentro da teoria de finanças, da teoria específica de valuation, de avaliação de capital de giro, e tem um modelo, que é o modelo Fleury. Eu pronunciei certo? Nem sei. Acho que sim, né? Isso. Michel Fleury é um francês que morou no Brasil há muito tempo atrás, escreveu um livro, A Dinâmica Financeira das Empresas Brasileiras, que muitos até não conhecem o nome dele, mas com certeza muita gente conhece os indicadores que ele trouxe para o Brasil, né? Foi ele a primeira pessoa que explicou essa questão de enxergar que dentro do circulante tem contas operacionais que giram e contas financeiras. Foi ele a primeira pessoa que criou, que trouxe para o Brasil esse indicador de necessidade de capital de giro. E foi a primeira pessoa que falou que o capital de giro tem que ser visto olhando a parte de baixo do balanço, que é essa segunda equação aqui de baixo, com uma parcela dos recursos de longo prazo que vão financiar a NCG, e chegou também num terceiro indicador, que é o saldo de tesouraria. E o saldo de tesouraria, na realidade, é a diferença entre o capital de giro e a necessidade. Então, quando a empresa não tem um capital de giro suficiente para cobrir a necessidade, a tesouraria fica negativa, o que significa que ela começa a tomar empréstimos de curto prazo para financiar um investimento permanente no giro. Então, às vezes, você pode até ter empresas com índice de liquidez corrente, às vezes bem acima de 1, o índice de liquidez corrente é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante, que nesse slide aqui é 2,5, mesmo tendo um índice de liquidez corrente aparentemente elevado, ela pode começar a entrar numa situação de crise por conta de uma necessidade que está aumentando
e ela não está conseguindo os recursos de longo prazo suficientes para cobrir essa necessidade. E aí, numa situação dessa, ela tem que correr atrás para ver como melhorar o capital de giro. E para melhorar o capital de giro, tem várias alternativas, como reduzir custos, distribuir menos dividendo, fazer uma integralização de capital, fazer uma captação de longo prazo, vender ativos. São alternativas que ela tem para poder justamente aumentar esse capital de giro e, com isso, melhorar a situação financeira da empresa. Então, quem trouxe esses indicadores aqui para o Brasil foi esse francês Michel Fleurier. Muito interessante. A verdade é que esse assunto não se esgota, né? Esse nosso bate-papo aqui é só um aperitivo. Até me ocorreu agora aqui uma ideia que você vai concordar com certeza, que é a gente providenciar lá no site da Confiance Tech uma aula específica, um pouco mais longa, onde você poderá desenvolver o assunto capital de giro com mais tempo, né? Dando uma Com mais extensão. profundidade. Um treinamento de gestão do capital de giro e fluxos de caixa é algo realmente muito importante, relevante, né, para as empresas, né? Vamos fazer sim. Pela aula que você já deu aqui, já dá para perceber o quanto se pode estender nesse assunto, porque e como ele se propaga em todas as outras áreas do balanço da empresa, da sua gestão, da gestão da empresa, até melhor dizendo, né? Bom, muito legal. Acho que essa ideia da aula específica sobre capital de giro é algo para ser providenciado lá no site da Confiance Tech. E por hoje eu acho que está interessante, foi muita informação nesse bate-papo. Eu quero agradecer então a presença do meu amigo Luiz Guilherme Aboim em mais esse bate-papo. E em breve voltaremos com mais conteúdo aqui no nosso canal da Confiance Tech. Não é isso? Um abraço. Obrigado, grande abraço a todos. E não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no canal da Confiance Tech aqui no YouTube. Tchau, tchau para todos.